Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e vamos continuar nossos estudos acerca aí da geometria espacial. De forma particular aqui vamos continuar os estudos do cone e falando aí sobre o volume, tá? Então aqui a gente está lembrando aí as situações do nosso dia a dia onde estão presentes os cones e também a relação da sua definição, né? Que o cone aí tanto da parte geométrica partindo de uma pirâmide, o conceito de uma pirâmide, e também da revolução de um triângulo retângulo. Bom, então o que é o volume? O volume é um espaço que pode ser ocupado por um sólido, por um líquido ou até mesmo por um gás. E para trabalhar volume, vamos relembrar aqui algumas relações, né? Então nós temos que 1 m³ equivale aí a 1000 litros, 1 decímetro cúbico representa 1 litro e 1 cm³ representa 1 ml. Então é muito importante lembrar dessas relações para os nossos exercícios. Bom, então o volume de um cone, como eu tinha comentado, ele é a terça parte do volume, né, de um cilindro que tem a mesma área de base e mesma altura. E aí nós criamos a ideia, a área da base, que é um círculo, que é π raio ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Então aí nós temos a formulinha do volume de um cone, beleza? Bom, a secção transversal de um cone, pessoal, a gente já conversou aí na última aula sobre a secção meridiana. A secção transversal, pessoal, é um plano que secciona o nosso cone paralelo à base, beleza? E aí temos várias relações aqui acerca da semelhança, também a criação aqui do nosso tronco de pirâmide que nós vamos também estudar nessa aula. Então, nós temos ali a secção transversal de um cone, que é um plano paralelo à base, como eu comentei com vocês. Note que o cone menor ele vai ser semelhante ao cone maior, logo nós temos aí as dimensões proporcionais e cabe as seguintes relações, olha lá, relacionando o raio do cone menor com o raio maior, a geratriz menor com a maior, a altura e assim por diante, resulta numa constante K, que é a constante de proporcionalidade. E isso também acontece com as suas áreas. Olha lá, lembrando que a área sempre é a constante ao quadrado, tá? Então a gente não pode esquecer isso aqui, ó, é a constante de proporcionalidade ao quadrado, bem como o seu volume, só que o volume também é relacionado à constante ao cubo, beleza? Então também tomar cuidado com isso. Bom, então a secção transversal forma o tronco de cone. Bom, uma semelhança aí de uma forma mais clara, como a gente estava comentando, então temos aí uma pirâmide menor e as suas dimensões. Então nós temos a geratriz do cone semelhante, que é o cone menor, temos aí a geratriz do tronco, a altura do cone original, a altura do tronco, a altura do cone semelhante e, obviamente, é claro, a geratriz do cone vai ser a soma das duas geratrizes que nós temos ali, a geratriz do cone menor com a geratriz do tronco. Uma outra conclusão lógica que a gente pode tirar aqui é o volume do cone, né, pessoal? O volume do cone maior é a soma dos outros dois volumes. Quais são esses outros dois volumes? É o volume do cone menor com o volume do tronco, ok? Bom, agora a gente vai tirar uma relação muito importante acerca do tronco do cone, que é uma relação de Pitágoras, tá? Como que a gente vai conseguir fazer essa relação? Perceba aqui que nesse desenho, se nós traçarmos aqui, ó, um segmento, né, perpendicular aqui ao nosso raio, você percebe que essa medida, que esse comprimento é a mesma que a altura. Então aqui você tem a altura do nosso tronco, beleza? E aí você tem aqui a geratriz também do tronco. Lembra lá que aqui é a geratriz do tronco. Bom, e a base desse triângulo, qual que vai ser? Pessoal, só perceber aqui, ó. Isso aqui é o raio do círculo menor. É o raio do círculo menor aqui, né? Então, perceba que é a mesma medida que está aqui. Então, esse comprimento nada mais é do que o todo menos
o raio menor, beleza? Então aqui a gente tem um triângulo que a gente consegue aplicar a seguinte relação, ó. A geratriz do tronco ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o R menos R ao quadrado. Lembrando que aqui é o raio maior menos o raio menor. E essa aqui é a relação pitagórica que nós temos acerca do tronco de cone. Beleza? É importante para a gente trabalhar nos exercícios. Então, essa relação é bem importante. Bom, a área lateral, essa aqui é uma explicação mais simples que a gente consegue entender o conceito. Claro que existem outras maneiras de você demonstrar essa fórmula, mas eu preferi mostrar para vocês a forma mais fácil, é claro. Na planificação, pessoal, do tronco, você percebe que a figura geométrica que vai aparecer é um trapézio. Então você vai trabalhar em cima da área de um trapézio. Se você lembrar, a área do trapézio vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essa formulinha é a formulinha do trapézio. Então perceba aqui o que está acontecendo. Ó. Você tem esse comprimento, certo? Que é 2π raio, lembrando que esse raio é o raio menor, e a base maior, 2π vezes o raio, que é o raio da base maior. E esta altura, pessoal, a gente viu lá que vai ser a própria geratriz. Isso lembrando da planificação do tronco, tá? Então é isso aqui, ó, é a minha geratriz do tronco. Então não é o H, toma cuidado. Quando eu planifico o cone, então passa a ser a minha geratriz. Beleza? Então essa é a ideia aqui da altura. Bom, então como é que vai ficar? A área vai ficar então 2π rão mais 2π r'inho vezes a altura, que é a geratriz do meu tronco, dividido por 2. Ok? Bom, dá para a gente ainda fazer uma evidência aqui da área lateral. Vai ficar como? A área lateral vai ser igual. O 2π a gente consegue colocar aqui em evidência. Então vai ficar 2π, que multiplica o r'ão mais o r'inho, vezes a geratriz do tronco, isso dividido por 2. Ok? Ainda dá para simplificar mais um pouquinho, né? Ó, 2 dividido por 2. Então, nós vamos ter que a área lateral vai ser o π vezes a geratriz do tronco, vezes o raio maior, mais o raio menor. Então, essa daqui é a formulinha da área lateral. Bom, então aqui nós vamos ver alguns elementos do tronco de cone para a gente ficar mais esclarecido aí do que está acontecendo, tá? Bom, então nós temos aí os seguintes elementos: o raio da base maior, o raio da base menor, a altura do nosso tronco e a geratriz do nosso tronco. Então perceba aí que na demonstração anterior a gente já trabalhou aí esses elementos, beleza? Bom, então nós temos que a área lateral do tronco, como eu falei para vocês, ó, já fazendo aqui aquelas simplificações, vai dar no mesmo que eu tinha deixado lá para vocês. Então nós temos aqui, ó, o π vezes o raio maior mais o raio menor vezes a geratriz do tronco. Então essa é a área lateral do tronco. A área total, pessoal, nada mais é do que você pegar a lateral mais a área do círculo maior mais a área do círculo menor, tá? Então, fazendo essa soma, nós teremos a seguinte relação aqui, ó. Essa é a área total aí do nosso tronco, ok? E o volume do tronco, cabe essa seguinte relação. Você vai fazer o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. O que sobrar é o volume do tronco, beleza? Então a gente tem essa relação. Vai ser π vezes a altura do tronco dividido por 3, vezes o raio menor, mais o raio menor, vezes o raio maior, mais o raio ao quadrado, sendo ele maior. Tá? Então é claro que aqui já está feita a evidência, feita toda a simplificação necessária. Tá?
E é claro que todas essas deduções elas são feitas por semelhança. Então essas são as formulinhas importantes aí acerca do tronco de cone. Beleza? Primeiro exercício: um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio, 12 centímetros de altura, né? Então nós temos aqui, ó, 12 centímetros de altura e o raio é 4, né, pessoal? Então o raio parte da ideia que é essa medida aqui, ó, 4 centímetros, e aqui também é 4 centímetros se a gente for pensar no diâmetro, tá? Bom, então vamos utilizar a formulinha do volume, porque ele está perguntando aqui, ó, qual é a capacidade do copo, e a capacidade é volume. Então, o volume é igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3, ok? Bom, eu vou considerar aqui o π igual a 3,14, tá? Para a gente chegar o mais próximo aqui da sua capacidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3,14 no lugar do π, vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 12, e isso dividido por 3, ok? Bom, então o volume ficou 3,14 vezes o 16 vezes o 12 dividido pelo 3. Bom, você pode fazer as simplificações, tá? Eu já vou colocar aqui o valor direto, fazendo a multiplicação e dividindo por 3. Então o volume vai ser aproximado, porque eu estou considerando π igual a 3,14. Então vai ser 200,96 centímetros cúbicos. Pessoal, volume sempre cúbico, tá? Então é centímetros cúbicos, metros cúbicos e assim por diante, beleza? Então lembrando aí mais uma vez, o π eu considerei como 3,14. Próximo exemplo, uma casquinha de sorvete possui o formato de um cone reto com altura de 10 centímetros e raio da base medindo 5 centímetros. Então nós temos o raio que vai ser igual a 5 e temos a altura que vai ser igual a 10 centímetros. Determine o volume da casquinha. Bom, então nós temos de novo aqui a formulinha do volume. Então, o volume vai ser igual a 3,14, que é o π, vezes o raio ao quadrado, então 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 10, dividido por 3. Beleza? Lembra lá da formulinha do volume que a gente fez no exercício anterior. Então, o volume vai ser igual a 3,14 vezes o 25 vezes o 10 dividido por 3. Isso vai ser 785 dividido pelo 3. Pessoal, então o volume aqui, ó, fazendo essa divisão, vai ser aproximadamente 261,66 centímetros cúbicos, tá? Vale lembrar também aqui aquela relação, né, de volume acerca de centímetros cúbicos e ml, acerca de metros cúbicos, né? Então é importante você ter também essa relação. Então, se eu tivesse que dar uma solução aqui, fazendo a conversão para ml, né, no caso, né, a gente tem a relação que centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Então, aqui nós temos aproximadamente 261 ml. Beleza? Então, cabe aí a relação para a gente lembrar também essa ideia. Próximo exercício, nós temos aqui um depósito de grãos apresenta a forma de um tronco de cone, cujo raio da base maior mede 12. Vamos colocar aqui, ó. Então, a base maior, o raio vai medir 12. E o raio da base menor, 7. Então, vamos colocar aqui 7 metros, todos em metros, né? Calcule a capacidade desse depósito, sabendo que a sua altura é igual a 9. Bom, então nós temos a altura, que também vai ser igual a 9. Pessoal, então eu vou pegar aqui a formulinha do volume do tronco de um cone, tá? Então, volume do tronco do cone, é claro, que a nossa aula é assim, ó. Vou simplificar a nossa formulinha. Π vezes a altura dividido por 3, vezes, aí eu vou ter aqui, ó, o raio ao quadrado, mais o raio vezes o outro raio maior e menor,
mais o raio menor ao quadrado. Beleza? Bom, agora a gente só precisa substituir os valores aqui necessários. O π eu não vou substituir, vou deixar ele até o fim. Então vai ser π vezes, a altura é 9, dividido por 3 vezes, aí vamos pegar aqui as medidas dos raios, né? Então o raio maior é 12, então vai ficar 12 ao quadrado, mais 12 vezes o raio menor, que é 7, mais o menor ao quadrado, que é o 7 ao quadrado. Bom, aqui a gente já consegue simplificar 9 por 3 dá 3, então aqui você ficou com 3π, que vai multiplicar 12 ao quadrado, 144, mais 12 vezes 7 vai dar 84, mais 7 ao quadrado, que é 49. Pessoal, então fazendo essa soma e a multiplicação por 3, nós vamos chegar em 831 π metros cúbicos. Esse aqui é o volume deste tronco, beleza? Pessoal, nesse exercício eu optei por não substituir o π, mas a gente sempre tem que ficar atento ao exercício. Normalmente o exercício ele coloca lá, use π igual a 3. Então você substitui por 3. Use o π igual a 3,14. Então você substitui por 3,14. Se ele não colocar nada, vai depender das alternativas que você tem, tá? Aí você percebe, a alternativa está aparecendo π como solução, então você não substitui, leva ele até o final, tá bom? Exercício 4. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Então nós temos aí a luminária, temos aí que ela está projetando aí uma área circular e aí forma-se um cone, né, pessoal? Então nós temos a altura H, a geratriz igual a 5 metros, e aí ele está perguntando aqui, ó, sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de, então isso aqui é importante, considerando π igual a 3,14, olha o que eu tinha falado para vocês, ó. Aqui ele está pedindo para considerar o π igual a 3,14, então você substitui. A altura H será igual a. Então a gente quer descobrir a altura. Perceba aqui, ó, que nós temos um triângulo retângulo. Você tem a geratriz, você quer descobrir a altura, então a gente pode descobrir, ó, o raio da base. Professor, mas como que eu vou descobrir o raio da base? Em cima da informação que ele deu aqui, ó. Como é que calcula a área de um círculo, né? Ou a área da base? Vai ser π vezes raio ao quadrado, pessoal. Então, essa área circular, ele falou que é igual a 28,26 metros. Então, a gente vai substituir aqui, ó. Então, vai ficar 28,26 igual π vezes o raio ao quadrado. Bom, o π é 3,14, então vamos passar ele dividindo, ó, 28,26 dividido por 3,14 é igual ao raio ao quadrado. Fazendo então essa divisão aqui, 28,26 por 3,14, nós temos que vai dar 9. Então nós temos aqui que o raio é a raiz quadrada do 9. Então o raio vai ser aproximadamente aí, ó, 3 metros, tá? Aproximadamente porque a gente está trabalhando com π igual a 3,14, tá? Mas vai dar aproximadamente aí 3 metros. Bom, se a gente já descobriu então o raio, perceba que aqui a gente consegue aplicar Pitágoras. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. A geratriz é 5. A altura ao quadrado mais o raio que a gente descobriu ao quadrado. Então ficou 25 menos o 9 igual a altura ao quadrado. Então a altura é a raiz quadrada de 16. A altura aqui, né, pessoal, só pode ser o quê? 4 metros. Então a alternativa correta é a letra B. Beleza? Exercício 5, para finalizar aqui nossa aula, no exercício da FUVEST. As bases de um tronco de cone circular reto são círculos de raio 6 e 3. Então vamos colocar aqui, ó, 3 e aqui é 6. Sabendo-se que a área lateral do tronco é igual à soma das áreas das bases, calcule a altura do tronco.
Então vamos pensar aqui já nessa informação que ele deu, né? Ó, a área lateral. Então ele fala que a área lateral do tronco é igual à soma das áreas das bases. Então você tem a área da base menor mais a área da base maior. Então vamos fazer essa relação aqui, ó. Pegando a formulinha da área lateral, vamos substituir aqui, ó. É π vezes o raio maior mais o raio menor vezes a geratriz do tronco. Igual. A área da base, né, pessoal? Então, como é que calcula a área da base? É π vezes o raio ao quadrado mais π vezes o raio ao quadrado, certo? Bom, vamos substituir já os valores que a gente conhece, que ele já deu aí a medida dos raios. Então vai ser π vezes 6 mais o 3 vezes a geratriz do tronco igual a π vezes o 3 ao quadrado mais π vezes o 6 ao quadrado. Então nós ficamos com π vezes o 9 vezes a geratriz do tronco igual 3 ao quadrado é 9π, 6 ao quadrado é 36π. Então nós ficamos com 9π vezes a geratriz do tronco igual a 9 mais o 36, nós temos que é 45π. E aqui a gente consegue encontrar a nossa geratriz. A geratriz vai ser então 45π dividido por 9π. Bom, então a geratriz do nosso tronco vai ser igual a 5, né, pessoal? Π dividido por π vai dar 1, 45 por 9 vai dar 5. Então nós temos que vai ser 5 centímetros. Bom, professor, mas ele quer saber qual é a altura do tronco do cone, tá? A altura do tronco. Então ele quer isso aqui, ó. Lembra lá da relação que eu falei para vocês, ó, do Pitágoras? Nós temos aqui, ó, a altura, a geratriz do tronco e esse cara aqui, ó, que é o errão menos o errinho. Então nós vamos aplicar Pitágoras, tá? Qual é a relação então pitagórica que nós temos do cone? Lembra lá? É a geratriz do tronco ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o errão menos o errinho ao quadrado. Como a gente já descobriu a geratriz, a gente vai substituir aqui, ó. E o R, né, que é os raios, né, a gente já tem. Então vai ser 5 ao quadrado igual a altura ao quadrado mais 6 menos o 3 ao quadrado. Então ficou 25 igual a h ao quadrado, 6 menos 3 vai dar 3, 3 ao quadrado vai dar 9. Então é 25 menos o 9 igual a h ao quadrado. Então h igual a raiz quadrada do 16. Então h igual a 4. A unidade de medida centímetros, então é 4 centímetros. Beleza? Bom, pessoal, então essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.